A partir de agora, informações sobre ensino, pesquisa, extensão e utilidade pública da Universidade Federal de Sergipe. No ar, Jornal da UFES. UFES realiza 4ª jornada pedagógica. Departamento de Matemática da UFES realiza a oficina de Jogos da África. E evento dá ênfase a produtos lácteos, probióticos e queijos artesanais. No ar, Jornal da UFES. Edição número 876. Olá, eu sou Everton Nunes. Olá, eu sou Miguel Carlos. UFES realiza a 4ª jornada pedagógica. O evento do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES visa contribuir para a formação do pesquisador em educação. A proposta é auxiliar, por meio de palestras e minicursos, os participantes quanto à metodologia necessária para a realização de uma pesquisa consistente. Maria Inês Oliveira Araújo, uma das responsáveis por mais uma edição da jornada pedagógica, apresenta os detalhes da programação. Eu converso com a professora Inês Araújo sobre a jornada de pesquisa em educação. Olá, professora. Tudo bem? Tudo bem. Como surgiu a jornada? São 4 anos, não é? Isso. 4 anos de realização, né? Mas ele começou em 2010. Foi uma iniciativa da disciplina Pesquisa em Educação, em que sentiu a necessidade de discutir com professores que tradicionalmente vêm trabalhando com métodos de coleta e métodos de análise de dados. A disciplina ela tem como objetivo, né, iniciar ou preparar melhor o aluno para a pesquisa em educação, né, para desenvolver a pesquisa em educação. E aí chegou um momento que eu senti necessidade de aprofundar melhor, refletir melhor algumas questões com relação ao método. O que o aluno precisa saber para desenvolver uma boa pesquisa? Ele precisa saber todo o método científico. Desde o momento em que ele desperta para o problema e elabora bem o problema, até o momento em que ele faz a análise dos dados. O que é pesquisa? É a construção de um conhecimento sistematizado, conhecimento cientificamente aceito pela comunidade científica. Então essa jornada vai contemplar todo esse aprendizado. A jornada ela foca mais a questão do método. Como é que está a programação? Nós temos a abertura com o professor Paulo Neves, que ele vai falar sobre o método, né, e o rigor metodológico, e depois nós vamos fazer várias oficinas. A oficina tem a triangulação, que é de análise de dados, tem entrevistas, questionários que são técnicas de coleta de informação, análise textual, que é discursiva, que é um intermediário entre a análise do conteúdo e a análise do discurso. É uma coisa nova que, não tão nova, né, mas aqui para a gente está sendo uma coisa nova, está sendo introduzido, porque a análise do conteúdo é um tanto complexo para ser feito e os alunos, sempre lendo, bardando tudo, né, coloca, mas no fundo, às vezes não consegue realizar. Então, esse análise textual discursiva é um intermediário. Então, nós temos uma oficina sobre isso, um minicurso sobre isso. Assim, de cabeça, mas eu não lembro. Qual é o público-alvo? Qual é o público-alvo desse encontro, dessa jornada? O público-alvo é o pós-graduando, mas está aberto para qualquer pessoa que se interesse por pesquisa. Professora, quem quiser fazer a inscrição, qual é o procedimento? Então, as inscrições estão abertas desde o dia 12 passado até o dia 16 de junho de 2015. Nós temos apenas 100 vagas. E pode ser feita através do e-mail joped2015@gmail.com. E então faz um convite para todo mundo que quiser prestigiar. A Joped vai acontecer no dia 18 e 19. Tem uma carga horária de 20 horas, porque começa às 7 e termina às 18. Um trabalho variado, em que nós vamos ter conferência de abertura, primeira conferência com o professor Paulo Neves e a última de encerramento, que vai ser na sexta-feira, com o professor Bernard Charlot. O professor Bernard Charlot, inclusive, ele vai falar mais de perto para os iniciantes na pesquisa, que eu acho interessante. Quinta-feira à tarde e na sexta-feira pela manhã serão os minicursos, né, que é um momento de reflexão sobre a questão do método. Está aberto para todos os universitários, em especial para os pós-graduandos, que o grande objetivo nosso é contribuir para a formação do pesquisador da nossa universidade. Começa a que horas?
Então, começa às 7h30, com o credenciamento, às 8h30 a abertura com o reitor e com os convidados, né, com as pessoas. Depois nós temos um coffee break e vem a aula laboral, a palestra do professor Paulo Neves, às 10h30, programação da manhã. E a programação, sim, então vai acontecer no auditório da Didática 6. Deise Tuani tem mais informes importantes da Universidade Federal de Sergipe. Olá, Deise. Olá! Dentre os informes que trago hoje está a realização da primeira oficina do Tribunal do Júri pela Universidade Federal de Sergipe. O evento acontece na Didática 6, no dia 2 e 3 de junho, nos turnos da tarde e noite, e no dia 25 de julho, no turno da manhã. São 150 vagas oferecidas. E se você quer mais informações ou realizar sua inscrição, basta acessar o site sigaa.ufs.br e não perder essa chance. A UFES também realiza um curso de capacitação para a reabilitação de pessoas com deficiência auditiva. O primeiro módulo acontece no dia 10 de julho, é presencial e tem como tema atualização em dispositivos eletrônicos. No total, são 5 módulos que serão realizados no auditório do Hospital São José. Para mais informações ou fazer a sua inscrição, acesse também o SIGA. Eu sou Deise Tuani e esses foram os informes de hoje. Previsão do tempo, com informações do INPE e do Serviço Meteorológico do Estado. A previsão de tempo para esta terça-feira é de variação de nebulosidade com períodos curtos, de sol intercalados com períodos de nuvens. A umidade relativa do ar é de 70%. O índice ultravioleta é 8, considerado muito alto. A temperatura mínima prevista para hoje é 22 e a máxima pode chegar aos 30 graus. Departamento de Matemática da UFES realiza a oficina de Jogos da África. A matemática ainda é a matéria menos querida pelos alunos do ensino médio e fundamental. Com o objetivo de oferecer possibilidades metodológicas para o ensino dessa disciplina, o Departamento de Matemática realiza o projeto de extensão utilizando os Jogos da África. O público-alvo são os professores de matemática da educação básica, atuantes em redes públicas no estado de Sergipe, além dos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação em matemática ou pedagogia e educação. Eu conversei com o professor doutor João Paulo Atier. Eu converso com o professor doutor João Paulo Atier, do Departamento de Matemática, que logo mais vai estar realizando Jogos Matemáticos da África, uma oficina. Ele vai explicar agora. Então, boa tarde, Everton. Essa oficina é destinada primordialmente a professores de matemática de escola pública, mas também a estudantes de licenciatura, de graduação, de pós-graduação, de pedagogia e matemática. E a gente pretende, com essa oficina, trazer um pouco desses jogos. São jogos de origem africana e que podem ser utilizados no ensino de matemática. Estava me explicando que, inclusive, o Jogo da Velha é um desses jogos. Pois é, o Jogo da Velha é um jogo que... O primeiro indício do Jogo da Velha é do século XIV a.C., numa construção egípcia. Então, não dá para afirmar exatamente, mas a gente tem esse indício de que é um jogo de origem africana também. Uma coisa muito interessante sobre esses jogos é que nenhum deles é um jogo de azar. Todos eles são jogos de estratégia. A gente separa mais ou menos em 2 tipos, os jogos de linhas de 3, como é o caso do Jogo da Velha, alguns muito mais dinâmicos que o Jogo da Velha. Aliás, o Jogo da Velha tem uma curiosidade interessante, ele só chama Jogo da Velha no Brasil. Em Portugal ele chama Jogo do Galo, países de língua inglesa eles chamam de tic-tac-toe, né? E a gente não sabe a origem de por que ele chama Jogo da Velha aqui, né? Mas de qualquer forma. Então, como eu estava te dizendo, tem jogos de linha de 3, onde é necessário se formar uma dessas linhas e vencer o jogo, e jogos de captura. Os jogos de captura, o jogo mais popular que a gente conhece é a dama, né? O jogo de damas, ele tem origem africana também. Ele é originário de um jogo chamado Alquerque, que também é um jogo egípcio, inclusive. Basicamente são esses 2 tipos de jogos, né? Então a gente trabalha alguns conteúdos matemáticos, mas mais a questão da estratégia, da tática e a questão do raciocínio, né? Quer dizer que esses jogos podem auxiliar no ensino-aprendizagem. O que a gente quer com essas oficinas é oferecer alternativas para o professor. E aí ele o utiliza como bem entender, né? No ano passado a gente teve 9 oficinas de matemática, os Jogos da África, inclusive, foi uma delas. Nesse ano a gente pretende fazer 10 oficinas, já tem algumas programadas para o mês de julho, para o mês de agosto. Estamos convidando todos a participarem. Quantas vagas, professor? São 60 vagas. Vai acontecer onde? Vai acontecer no Laboratório de Ensino de Matemática, no Departamento de Matemática, na entrada dos automáticos.
aeromóveis, né? Qual é o dia e horário? É na quarta-feira agora, a partir das 3 horas da tarde, 15 horas. Esse é um projeto de extensão que também é partilhado com alunos. É um projeto de extensão, a gente conta com a parceria, com a colaboração de 6, agora 7 alunos, e eles nos auxiliam na preparação, inclusive na escolha dos conteúdos e também na aplicação da oficina. Então reforça o convite para todo mundo. Quem tiver interesse, venha. As inscrições são pelo SIGA da UFES, extensão e depois inscrições online. Essa oficina vai ocorrer agora na quarta-feira, Jogos Matemáticos da África. E temos oficinas de lógica, áreas, operações aritméticas, modelagem matemática. Estão programadas aí, fiquem de olho. É bom dar um telefone de contato também. O telefone é 2105-6706. E também o e-mail, oficinaufes@gmail.com. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Evento dá ênfase a produtos lácteos, probióticos e queijos artesanais. O Departamento de Tecnologia de Alimentos da UFES irá receber, em 18 de junho, 2 palestrantes renomados na área de leites e derivados. São eles, a doutora Ana Carolina Sampaio Doria Chaves, que trabalha na Embrapa Agroindústria do Estado do Rio de Janeiro, e o professor Dr. Cleube Andrade Boari, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Estado de Minas Gerais. Entre os assuntos que serão abordados estão alimentos funcionais com ênfase em lácteos e derivados, bem como os queijos artesanais de Minas Gerais. Este evento será voltado para docentes e discentes dos cursos de Engenharia de Alimentos, Zootecnia, Medicina Veterinária, Nutrição e Gastronomia. Além de ser um ambiente para discussões dos temas técnicos e também para troca de experiências com aqueles que atuam na área, como explicou a coordenadora do evento, a microbiologista do Departamento de Engenharia de Alimentos, Tatiana Pacheco Nunes. Professora, vai haver um curso aqui no dia 18, que é voltado para a manipulação do leite. Na verdade é um evento que a gente vai contar com 2 palestras aqui no auditório do DTA, e são palestras relacionadas com a produção de queijo, artesanais específico, então é um professor que vem lá de Minas Gerais, e a gente vai falar também um pouquinho com uma pesquisadora do Rio de Janeiro, chamada doutora Ana Carolina, que vai falar sobre leites fermentados probióticos, que é uma tendência do mercado, onde as pessoas procuram uma saúde melhor, e aí ela vai falar um pouquinho sobre isso nas nossas palestras. O evento será aberto? Como é que funcionam as inscrições? Isso, é um evento gratuito, a gente conta aqui com 50 vagas, está fazendo o nosso mini auditório aqui do DTA, conta com 50 vagas, é um evento gratuito, e a gente conta com a presença de todo mundo que está interessado em ouvir um pouco sobre queijos artesanais e leites fermentados probióticos. A programação, como é que vai acontecer? Começa no dia 18, às 9h30 da manhã, tendo abertura a professora doutora Ana Carolina, falando sobre leites fermentados, e às 10h30 entra o professor Dr. Cleube Boari, falando sobre os queijos artesanais. A senhora é microbiologista de alimentos. Isso. O que é importante a população saber sobre a manipulação, de queijos e derivados? Tudo que a gente consome, inclusive os queijos, os leites e qualquer alimento, é extremamente importante que eles tenham, toda vez na fabricação, que seja aplicado as boas práticas de fabricação para garantir um alimento seguro e inócuo para essa população, de forma que ela não seja contaminada e não fique doente. Toda vez que uma população está doente, isso representa aí um perigo para a saúde pública. E isso envolve, então, dias sem trabalho, doença, internação e, às vezes, até a morte do indivíduo. Então, é muito importante que a gente tenha um cuidado durante o preparo e a manipulação dos alimentos. Como é que funciona essa preparação? Quais são as etapas? Qualquer pessoa pode manipular? Só um profissional? Então, na verdade, qualquer preparo de qualquer alimento é sempre importante que a pessoa tenha um conhecimento básico do que é um micro-organismo, quais são as formas de transmissão desse micro-organismo, a importância de se lavar as mãos, a importância de sanitização, que a gente fala, que é a utilização de um detergente, de um sanitizante para a destruição dos micro-organismos, dos utensílios. O processo térmico também dos produtos, então o leite nunca ser um leite cru, de ser passado por um processo de pasteurização, que é isso que vai envolver a destruição dos micro-organismos que causam a doença, que a gente chama de patogênico. Então, é sempre importante que o manipulador do alimento ele seja treinado para manipular um alimento, de forma que ele não leve essa contaminação adiante e intoxique ou infeccione, ou seja, provoque doenças em uma população que vai consumir esse alimento.
Mas também existem micro-organismos que são necessários no leite. Isso, aí a gente tem os micro-organismos, não só os maus existem, mas existem os micro-organismos bons, que são aqueles que a gente inocula, que a gente adiciona nos alimentos intencionalmente. Então é o caso dos iogurtes, de alguns queijos. Então esses probióticos que a professora Ana Carolina vai falar é super importante porque eles regularizam o trato intestinal, eles impedem então que às vezes micro-organismos patogênicos, dependendo da quantidade, colonizem o nosso intestino, então a gente reduz o número de doenças. Uma série de benefícios que esses micro-organismos trazem e que a gente que produz o alimento, então no curso de engenharia de alimentos, que é o que a gente faz, produz alimentos então que tragam mais benefício para o consumidor. Então mais um motivo para quem tiver interesse prestigiar o evento, não é? Isso, todo mundo é muito bem-vindo aqui no Departamento de Tecnologia de Alimentos no dia 18, início às 9h30 da manhã. Obrigado, professora. De nada. Everton Nunes para a Rádio UFES. Termina aqui o Jornal da UFES. Redação, edição e coordenação, Everton Nunes. Produção dos estagiários de jornalismo, Miguel Carlos, Marília Souza e Deise Tuani. Áudio, Melqui Correia. Direção-geral, Messi Lucy Hansen. Até amanhã. Até amanhã.